Bora lá para Sapopema. Moisés Salema está ao vivo conosco e nos traz mais detalhes de mais este dia. Ô Moisés, essa mudança de temperatura, de clima que nós temos já virou o tempo, inclusive com nuvens carregadas. Isso pode dificultar muito aí o trabalho dos bombeiros, não? Dificulta sim, viu, Camargo? Boa tarde para você, para quem nos acompanham. Nesse momento, inclusive, a gente consegue observar nas imagens do Andelson Moro, o tempo está bem fechado por aqui. Agora há pouco, inclusive, chegou a cair uma pancada de chuva, muito vento por aqui, agora deu uma acalmada o vento, né? Mas estava um vento muito forte por aqui, chegou a chover sim, e isso acaba atrapalhando e dificultando um pouco o trabalho das equipes. Inclusive, pedi para o Andelson mostrar para nós aqui, a gente tem a viatura do Corpo de Bombeiros, que é a viatura do pessoal do Grupo de Operações de Socorro Tático, que eles são os mergulhadores, né? Eles são especialistas em resgate em água. Inclusive, a gente observa ali um dos integrantes da corporação fazendo alguns ajustes. Eles desceram hoje pela manhã até o Poço Preto, ali que fica onde a deságua, né? A cachoeira, onde a cachoeira cai. Fizeram algumas verificações, mas não fizeram o mergulho. Ainda não tem condições de fazer o mergulho. Ainda está perigoso para fazer esse mergulho. A água está bastante turva, tem bastante sujeira por ali. E agora, com a chuva, apesar de ter chovido bem pouco aqui na região de Sapopema, aqui no posto de comando onde nós estamos, eles resolveram voltar aqui para o posto, fazer, né, o almoço e depois na parte da tarde tentar novamente tentar ver se há a possibilidade do mergulho. Mesmo tendo chovido pouco por aqui, eles não sabem como está o leito do rio, como o rio está mais acima. Então, isso acaba dificultando e sendo perigoso, né? Porque caso tenha chovido mais na parte alta do rio, pode ter, né, a conhecida tromba d'água. A gente não consegue mostrar nesse momento, porque a gente está bem restrito aqui, Camargo, de locomoção, né, por conta do sinal, mas ver se vai dar para aparecer aqui. Acho que não vai, a gente vai conseguir mostrar, tem um brinquedo na nossa frente, mas o pessoal da Guarda Municipal acabou de chegar por aqui com os caiaques. A Guarda Municipal está prestando apoio, está dando apoio a uma equipe que está fazendo um acompanhamento ali dentro d'água. Estão utilizando caiaques para fazer essa verificação no rio. Além, claro, de uma equipe que vem subindo desde o rio Tibagi com um barco maior. Inclusive, desde ontem, esse trabalho com o caiaque tem sido feito aqui no salto das Orquídeas. Então, o pessoal chega agora para almoçar e depois do almoço volta. Hoje, aproximadamente 70 pessoas, mais de 70 pessoas trabalhando por aqui, entre Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. Hoje nós temos também a presença dos alunos soldados do curso de formação dos bombeiros de Ponta Grossa, que também estão aqui, são 24 alunos ajudando. Temos ainda os voluntários que estão trabalhando em vários pontos, em várias áreas aqui da região. Então é um trabalho muito intenso e agora é uma corrida contra o tempo, porque se voltar a chover, dificulta ainda mais a situação. Ontem nós acompanhamos o terceiro dia de buscas. Ontem o secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Coronel Hudson, esteve aqui em Sapopema, conversou com a família, deu entrevista para a nossa equipe, falou um pouco mais desse trabalho que tem sido feito. Nós conversamos também com o delegado de Curiúva, que é o responsável aqui pela cidade de Sapopema, e ele conversou conosco, trouxe detalhes a respeito da investigação que está sendo feita. A Polícia Civil também está acompanhando esse caso de perto e trabalha com todas as possibilidades, viu, Camargo? Então, nós preparamos uma matéria com todos os detalhes do terceiro dia de buscas, né, que aconteceu ontem, com a fala do secretário de Segurança Pública e também com o relato do delegado, que ouviu, inclusive, a Ana Carolina. Então, vamos acompanhar a matéria completa agora aqui na tela do Balanço Geral. O clima ainda é de tensão, emoção e esperança. Amigos e familiares vivem horas de angústia, agravadas pelo frio intenso durante a noite. A gente está com esperança ainda, apesar do frio, apesar, né, de tudo que ela passou nesses últimos 3 noites e 4 dias. A movimentação na entrada da trilha começou logo nas primeiras horas da manhã. No terceiro dia da operação, o efetivo foi reforçado. Quase 70 pessoas, entre bombeiros, guardas municipais, defesa civil
e voluntários participaram da força-tarefa. Até o momento já foi varrido uma área de cerca de 150 mil metros quadrados a pé. Tá? Então, toda essa área batida, o nosso ponto de interesse principal é o rio, né, a cachoeira, que é o último ponto sabido aí da onde ela foi vista, e o nosso objetivo é agora, com a tendência de diminuição do volume de água do rio, que a gente consiga ter uma visão melhor, né, da caixa do rio, desses pontos de interesse, para que a gente logre êxito quanto antes de encontrá-lo. Este vídeo da Defesa Civil mostra o ponto exato do acidente. Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, e Ana Caroline Camilo, de 30, tentavam atravessar o rio apoiadas nesta corda quando Ana Paula perdeu o equilíbrio. A amiga tentou socorrê-la, mas as duas foram arrastadas pela correnteza. O nível da água estava 50 centímetros acima do considerado seguro. Poucos metros à frente da corda está a borda da cachoeira, uma queda com aproximadamente 45 metros. As imagens aéreas revelam o tamanho do desafio. A mata fechada reduz a visibilidade e o leito é repleto de pedras em quase toda a extensão do Salto das Orquídeas. Nestas imagens, 2 mergulhadores do Corpo de Bombeiros avaliam um poço na cachoeira. Por causa do volume da água, ainda não foi possível realizar o mergulho. Nós estamos monitorando desde o sábado, que a vazão estava muito alta. Então, praticamente monitorando aqui em torno de 60 centímetros, que já baixou para hoje. Lá embaixo, na queda da água, no Poço Preto, isso é mais de 1 metro de volume de água. Então, para nós, infelizmente, quarta-feira está previsto chuva. Amanhã seria um dia ideal para a gente fazer as atividades de mergulho mais forte. E torcer para que não venha muita chuva, para que não atrapalhe os mergulhos. Mas a dinâmica da operação ela não é interrompida. Com chuva, a gente vai continuar efetuando até que a gente possa finalizar essa ocorrência. Em 3 dias, as equipes percorreram mais de 40 quilômetros. O mapa mostra a dimensão da operação. As linhas vermelhas indicam os trechos percorridos a pé. As amarelas, o trajeto dos drones. Ao todo, cerca de 900 mil metros quadrados já foram vistoriados. Seu Altair passou o dia inteiro auxiliando nas operações. Segundo ele, a força da correnteza e as pedras tornam o percurso extremamente perigoso. A água está meio crescida, está difícil de você ter uma base assim de você falar, não, vou passar aqui, você não consegue. E outra, o escorregadio das pedras, muito escorregadia demais. A mata densa dificulta a visualização de qualquer vestígios da Ana Paula. Por conta disso, a Guarda Municipal de Londrina trouxe para Sapopema um cão farejador. As buscas aconteceram na parte da manhã. À tarde, uma nova estratégia foi adotada, a utilização de caiaques, para observar de dentro do rio para fora, pontos onde o Corpo de Bombeiros ainda não alcançou. A ideia é fazer uma varredura no trecho de rio que ainda não foi explorado, né? Por dentro foram feitas as varreduras laterais e agora a gente vai explorar por dentro do rio. O caiaque permite um acesso mais preciso a pequenos espaços, né? A entradas e uma visão de dentro do rio para fora. Até agora a gente teve visão de fora para dentro ou de margem, né? Então a ideia é descer, dar mais ou menos uns 5 a 6 quilômetros de descida, até onde a gente vai sair e ali reavaliar se tem necessidade de seguir ou não. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, esteve no Salto das Orquídeas para acompanhar a operação. Ele conversou com os familiares e reafirmou que a prioridade é localizar a fotógrafa o mais rápido possível. Mas a nossa prioridade é tentar localizar essa moça o mais rápido possível, até porque nesse momento as condições climáticas são boas. Mas se fizer frio, ela corre um risco de vida, né? E é isso que nós queremos, é localizá-la com vida. A Polícia Civil também acompanha o caso. O delegado Tiago Luiz dos Santos já ouviu a sobrevivente do acidente. Ela disse que quando ela tentou, justamente ela foi levada pela correnteza porque ela tentou salvar a amiga, viu que a amiga tinha escorregado. Quando ela voltou para tentar salvar a amiga, aí ela que escorregou, acabou passando por debaixo da corda, né, que elas estavam segurando. Ela viu que a Ana Paula ainda se segurava na corda, né? E daí ela não conseguiu ver mais nada e perdeu ela de vista e só aí ela caiu, depois ela conseguiu se agarrar numa pedra, passou a noite em cima dessa pedra e só no domingo ela tomou forças para conseguir retornar ao ponto, né, dessa corda, e aí o guia local aqui conseguiu achá-la lá.
Enquanto as equipes avançam pela mata, pelo rio e com o apoio de drones, familiares recorrem à tecnologia. Nas redes sociais, eles pediram a ajuda para tentar acessar remotamente o celular da fotógrafa e, quem sabe, obter a última localização do aparelho. A gente está com o celular aqui da Ana, que está aqui com a gente. E a gente achava que esse era o único celular que ela tinha levado para cá. Então a localização ia dar exatamente onde a gente está, não ia ajudar muito. E a gente está tentando verificar a melhor forma da gente conseguir achar pelo menos alguma localização desse outro celular. A cada hora, a expectativa por uma resposta aumenta. Para quem aguarda às margens da trilha, a esperança continua sendo a maior aliada. Tá todo mundo, evidentemente, né, amigo, dando a sua contribuição, né? Os amigos que estão lá, que muitas das vezes não têm condições e nem autorização para que eles possam descer as trilhas, são os bombeiros, são os voluntários dali que conhecem ali a região, que estão tendo essa autorização para que eles possam fazer esse tipo de travessia, para que eles possam chegar até os locais onde supostamente a Ana poderia estar. Então, a partir daí, há o engajamento de todo mundo, tentando achar alguma localização de telefone celular. E lá em Sapopema, nós temos uma dificuldade muito grande com a internet, né? Internet lá embaixo, para você pegar um telefone celular de lá, determinadas operadoras em determinados pontos podem nos trazer informações. Vamos voltar para Sapopema, porque o Moisés Salema está lá, inclusive, com o pessoal do caiaque, que faz essas descidas, que faz essas verificações. Ontem, conforme a gente viu, inclusive o Iago falando, havia uma dificuldade para se fazer a descida e a intenção era o quê? Era entrar no rio e do rio observar a margem. Observar o que estava acontecendo ali para o lado das matas, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo no rio. E hoje eles retornam, vão voltar a fazer esse tipo de trabalho, Moisés? Isso mesmo, Camargo. Eles começaram hoje, 8 horas da manhã. Inclusive o Iago está aqui com a gente, está sentindo bastante frio, porque a água do rio é bastante fria. Iago, vocês cobriram uma área aí de aproximadamente uns 10 quilômetros rio adentro com os caiaques. O que vocês conseguiram observar? Quais são as principais dificuldades que vocês encontraram? O que a gente vai, cada um por uma margem, né? Tentando cobrir a maior parte do perímetro possível. Foi feito um esquema de varredura. Existe bastante galhada, existe bastante... como se diz, bastante rebojo que a gente circulou, bastante ilha, né? Uma das coisas que complica é o nível do rio, que ele subiu, é um rio muito estreito, então ele é um rio que sobe muito e desce muito, né? A gente acredita que no volta do sábado ele devia estar do que ele está hoje, 70 centímetros mais ou menos para cima, para 1 metro, assim, né? Então isso muda bastante para onde as coisas vão, né? E como o curso do rio segue, né? Mas a gente fez o que foi possível agora de manhã e vamos aguardar agora o pessoal voltar com mais informações para a gente dar sequência à tarde. Iago, essa chuva pode atrapalhar vocês com o caiaque ou não chega a interferir tanto? Interfere um pouco se tiver raio, daí entra a questão de risco, né? Mas a princípio não, a chuva também não tá com muito volume, então não deve mudar muito o curso do rio também. Vocês estão esperançosos? Sempre. A busca só acaba quando ela terminar. O pessoal também está fazendo uma verificação com barcos, né? Seguindo ali do Tibagi para encontrar com vocês, para aumentar ainda mais essa área. Você tem alguma informação? Eu não tenho informação deles, eles estão fazendo uma varredura de baixo das corredeiras para cima, que o Tibagi já é um rio muito extenso, então para a gente cobrir de caiaque fica muito difícil, né? Realmente é melhor com o barco a motor. E aqui é o contrário, eles não conseguem circular, então a gente desce com o caiaque para ver. Certo, obrigado, viu, Iago? O Iago aqui tá até tremendo, coitado, com um chá na mão ali para tentar se esquentar, porque de fato a água do rio aqui é muito gelada e agora com esse tempo que acabou virando, a gente sente uns pinguinhos, uns chuviscos aqui, isso dificulta ainda mais e deixa as coisas ainda mais complicadas, viu, Camargo? Ô Moisés, qual é a distância que tem do salto até o local onde os meninos com o caiaque conseguem descer? Eles conseguem chegar até o rio Tibagi? Qual é essa distância, por exemplo, do local onde supostamente elas caíram até chegar no rio Tibagi? O Iago, o nosso apresentador pergunta o seguinte: aqui do ponto do Salto das Orquídeas, ali na cachoeira, até o ponto em que vocês chegaram, é muito longe, e esse ponto em que vocês chegaram até o Tibagi, você tem uma dimensão de quanto dá isso em quilômetros? Ele é um rio bastante tortuoso, tem hora que ele volta realmente para trás, assim, ele faz um U assim. Pelo que a gente conseguiu ali
com a nossa varredura e com o que o pessoal viu ali, a gente acredita que daqui até o ponto que a gente entrou ontem, deva dar uns 4 quilômetros. Aí ontem nós remamos de 6 a 8 e hoje mais uns perto dos 10, assim. Desse ponto até o Tibagi, você tem uma noção? A gente acredita que mais uns 15. Mas bem extenso. acredita, porque é difícil mensurar dentro do rio, é muita curva, muita curva. Isso dificulta ainda mais também o trabalho de vocês, essas curvas. Dificulta pela questão do tempo, né? E as pedras? E mais Como é espaço que tá a para situação das vasculhar, né? pedras? Cada curva é um ponto que você tem que parar, dar uma atenção, né? Muitas pedras lá, é difícil as pedras também. Como que são essas pedras? São pontiagudas, são lisas, são lajes? Não, por ser um rio que tem uma... Não lembro o nome técnico agora, mas que ele muda muito o nível, né? Ele acaba que as pedras ficam sempre polidas. Então as pedras são lisas, isso não é um problema. Ele é um rio de baixo volume, então ele é raso, né? Acredito que se num nível normal a gente não conseguiria navegar o tanto que a gente navegou, a gente teria que andar bastante. Mas não dificultou em grande coisa pelo volume da água no momento. O que ajudou também bastante a render a remada, né? Mais volume, água fluindo mais, a gente consegue cobrir um trecho maior mais rápido. Amigo, o trabalho que esse pessoal está fazendo lá é um trabalho assim de abnegação mesmo, né? É um trabalho diferenciado, é um trabalho especial. E você vê, tem que dar uma goelinha pro Iago lá poder se esquentar, porque tá feia a coisa, viu, filho? Aí você pega não só o tempo, não só o clima, não só o frio que nós já estamos vivendo, né? Essa garoazinha que está caindo lá não chega a ser uma chuva, graças a Deus, mas é uma garoazinha que está caindo com o vento, isso fica gelado, que Deus me perdoe. Quando você está na água, pior ainda, né? Por quê? Porque toda a extensão do rio é pedra. Se você observar, ó, tudo que você vê aqui no entorno é pedra. Então essa água, ela tende a ser muito, mas muito gelada. Inclusive, quando se vai lá em época de calor mesmo, a própria água do rio, ela é diferente. Você às vezes fica, por exemplo, lá no Poço Preto, nesse local aqui onde a jovem caiu, você tem assim uma sensação de que as pernas estão congelando, né? Se você fica parado boiando naquela água, você tem a sensação de que as pernas estão congelando. Então não dá para ficar muito tempo fazendo um mergulho, mesmo que seja de apneia ali, naquele local. Então você calcula as dificuldades que esse pessoal está tendo para tentar encontrar a Ana, né?